Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de assistente técnico judicial extrajudicial. Nesta aula nós vamos então abordar a elaboração da proposta técnico-comercial dos serviços que você vai prestar ao seu contratante, ok? Então, o que há de importante que você deve lembrar para essa proposta, e o resto você pode adequar a algum ponto ou outro que você prefere inserir na sua proposta, ok? Então vamos lá. Primeiramente, óbvio, vai datar a sua proposta, vai direcionar ao seu cliente, aquele que te contatou querendo a realizar a sua contratação, né? O assunto proposta técnica e comercial. Então você pode iniciar dessa forma: em atendimento à vossa solicitação, encaminho através dessa proposta para execução de serviços especializados de assistente técnico judicial. Nessa questão aqui, você pode, se for uma questão, na verdade, uma contratação que ainda não existe processo, então você pode incluir aqui extrajudicial, né? Ou então ambos. Pode ser também que você seja contratada na fase anterior ao processo e você vai continuar assessorando o seu contratante até o final daquele processo judicial. Então, se você vai atuar antes de iniciar o processo, como nós conversamos no início do nosso curso, você pode inserir extrajudicial apenas ou extrajudicial e judicial, tá? Se você for dar essa assessoria nas duas fases. Então, técnico judicial, informar aqui a área de formação, tá? Assistente técnico judicial de contabilidade, de medicina, de engenheiro agrônomo, de tecnólogo da informação, enfim, você vai inserir aqui a sua formação, tendo em vista a certeza de atender os critérios imprescindíveis para uma atuação profissional de excelência na área judicial ou extrajudicial. Óbvio que aqui você vai falar um pouquinho de você, né? Não tem por que você não valorizar o seu trabalho, a sua formação, o domínio que você tem na sua área de atividade, né? Então, você vai realmente realizar um trabalho de excelência. Então, vamos dar continuidade. Então, iniciamos, então, aqui o item 1, que é o objeto. Qual é o objeto dessa contratação? Qual é o serviço que você vai prestar? O que você conversou com o seu contratante? Então, você vai descrever exatamente tudo que foi combinado. Aquilo que está escrito depois não tem problema futuro, não é isso? O que é dito verbalmente depois, ao final, não termina bem. Então, todo o objeto da sua contratação é necessário que eu realmente sugiro, em que você descreva nesse item aqui. É bom, abrir um parênteses aí, você deve estar perguntando assim: nossa, mas normalmente quem vai me contratar são grandes escritórios de advocacia, eles vão elaborar a proposta, eu não vou ter necessidade de elaborar a minha proposta. Sim, pode até ser que o próprio escritório já traga um contrato pronto para você só assinar. Então, o importante é que você, ao ler o contrato já elaborado, você perceba se esses itens tão importantes que a gente está conversando aqui, nesse momento, né, ele está sendo cumprido naquele contrato, porque pode ser que um item ou outro, um detalhe ou outro seja suprimido dessa proposta e venha a te prejudicar ou a prejudicar até o seu cliente também, tá? Então, nesse exemplo aqui, é uma elaboração de laudo de avaliação, determinando os valores de mercado dos imóveis abaixo especificados, conforme solicitação do cliente por e-mail da data X. Isso você pode também responder, essa proposta também pode seguir no corpo de um e-mail também, né? Desde que seja documentado, ok. Então aqui, nesse caso aqui específica,
vem especificado, o apartamento está localizado à rua tal, endereço tal, uma casa, 3 lotes, com todas as descrições e especificações aqui. Então, você aqui, como eu já falei, vai adequando, né? Porque a gente aqui é uma turma multidisciplinar. Nós temos aqui todas as profissões, ou 90% delas. Fica muito difícil para que eu traga aqui uma proposta exatamente voltada para a sua formação. Mas, conforme você vai fazendo a leitura, você realmente vai ter uma facilidade grande para adequar ao seu caso, tá bom? Então, vai discriminar todo o objeto da sua contratação. O item 2, informar a metodologia que você vai utilizar. O serviço consistirá em análise dos itens que compõem o estudo técnico, onde constará o seguinte: análise da documentação solicitada para o estudo, vistoria do imóvel e construções objeto do estudo, descrição dos itens relevante para a análise da situação, enfim, todo o procedimento, a metodologia que vai ser utilizada para a realização desse trabalho. Lembra que eu comentei aqui que você deve apresentar um parecer técnico de qualidade, exatamente como o perito apresenta. Então, na sua proposta, você já inicia a sua proposta com uma boa apresentação, tá ok? E valorizando também o trabalho que você vai fazer, né? Vai realizar. Deverão acompanhar anexa ao corpo do parecer a documentação analisada, fotos de vistoria, planilhas e todas as demais informações úteis possíveis de serem obtidas de interesse ao estudo realizado. O seu item 3 dessa proposta, você pode abrir com o item sobre a documentação, sobre a obrigatoriedade do seu contratado lhe entregar toda a documentação e todo o necessário para que você realize o seu trabalho. E você vai depender disso, né? Então, desde já, você já deixa estabelecido na sua proposta a obrigatoriedade desse contratante em lhe entregar todo o necessário para o seu trabalho. Então, a gente aqui sugere: o contratante deverá fornecer toda a documentação e demais informações solicitadas pelo contratado necessárias à elaboração do trabalho, tá? Bem como aquelas em que você, ao decorrer do trabalho, venha solicitar. Né? Então, você pode até documentar essas solicitações, mandar por e-mail, mandar escrito, WhatsApp, alguma coisa assim, para que você não seja responsabilizado mais na frente, ok? Você pode também acrescentar: nossa atuação tem como política de privacidade o sigilo de todo o material fornecido por seus clientes. Você aqui há de considerar que estamos falando de processos judiciais, muitas questões processuais e que constam dos autos são realmente sigilosas, e é importante que você demonstre essa sua preocupação de guardar realmente para você, para a sua equipe, aquela documentação, todo o teor do que está se discutindo naquele processo. Isso é muito importante também, tá? Então, sendo que até o encaminhamento da presente proposta não teve acesso a qualquer tipo de informação que possa ser enquadrada como de caráter reservado. E espera-se que, na maioria das vezes, não, né? Você é contactado por aquele escritório de advocacia ou por uma das partes, requisitando o seu trabalho como assistente técnico. Normalmente, esse início de contato é dito e discutido mais ou menos do que se trata, mas até aí você não recebeu nenhuma documentação. Então, caso você já teve acesso a alguma documentação, você pode não inserir essa observação que você não teve acesso a qualquer tipo de informação que possa ser enquadrada como caráter reservado ou sigiloso, né? Mas você já faz aqui uma modificação nesse texto.
Fica ainda consignado que a reprodução total ou parcial do trabalho, por qualquer forma mecânica ou eletrônica, somente poderá ser realizada com a sua autorização, detentor dos seus direitos autorais. Também é bem legal que você deixe isso consignado para que ninguém utilize o seu parecer técnico em um processo similar, né? Então pode acontecer isso. Então você já deixa claro os seus direitos aqui sobre esse parecer que você vai entregar nas mãos do seu contratante, tá? É bem interessante isso, porque em vez dele lhe contratar para um outro processo parecido, ele pode utilizar o que? O seu parecer, daquele que você apresentou naquele processo, naquela proposta. Então, você está sendo contratado para realizar o trabalho nesse processo judicial, para esse trabalho que foi exatamente descrito no objeto, lá no item 1 da proposta. Por isso é importante também especificar bem o trabalho logo de início na proposta, tá? No objeto, no item 1, sobre o objeto da sua prestação de serviço. Porque assim você já coloca até o número do processo, enfim, tudo para que não seja confundido com o outro trabalho que não seja esse que você foi realmente pago para fazer. Tá ok? Vamos continuando. No item 4, você vai arbitrar o valor dos seus honorários. E os critérios que você vai adotar para fazer o fechamento do valor do seu serviço, é você quem vai realmente determinar, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei com base na estimativa de horas trabalhadas, conforme tabela, pode ser a tabela do seu conselho de classe, tabela do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, enfim, esses critérios aqui você vai determinar como aquele que vai ser justo para remunerar o seu trabalho, tá ok? Então, realmente fica a seu critério, mas é bom que você discrimine de uma forma bem clara, bem objetiva, e também é um preço justo, né? Claro que nunca um preço abaixo de mercado nem nada, mas é um preço justo. Você vai analisar a possibilidade financeira de quem está te contratando, a necessidade, a complexidade do seu trabalho, ou se é um trabalho muito simples, em que você vai terminar rapidamente, vai apresentar um parecer sem ser muito complexo. Nesse item 4 aqui, então, você vai utilizar do seu bom senso, do seu profissionalismo, mais uma vez, para arbitrar os seus honorários, ok? No item 5, você vai falar sobre as suas obrigações, já conversada anteriormente ou não com o seu contratante, né? Eu trouxe aqui o item A, prestar assistência eficaz e especializada ao advogado na preparação de sua demanda judicial. Você tem que analisar se a sua prestação de serviço começa daqui ou não. A análise minuciosa dos exames periciais juntadas no processo, identificar e relatar possíveis equívocos ocorridos. Enfim, eu venho listando várias obrigações, acreditando que você já, por exemplo, já iniciou o trabalho bem antes do processo iniciar. Então, você aqui pode modificar ou alterar, ou até mesmo suprimir um desses itens aqui e adequar ao seu trabalho, tá ok? Mas a maioria deles são bem importantes e a maioria deles, sim, faz parte do trabalho do assistente técnico, ok? No item 6, então, vamos falar sobre a obrigação do seu contratante, né? Trouxe algumas dicas aqui para vocês. Agora, também você pode adequar, tirar algumas, inserir outras, dependendo da forma que foi a sua contratação, tá? Por exemplo, aqui, deverá o contratante avisar a você sobre a nomeação do perito oficial, fornecendo o nome desse perito, endereço e telefone, para que você possa contatá-lo com facilidade, a fim de fornecer-lhe as informações necessárias e fazer as solicitações que eventualmente ocorram. Nós já conversamos sobre isso aqui no início das nossas aulas, né? Informar a você sobre qualquer publicação sobre despacho relacionado à prova pericial, direta ou indiretamente.
todos os atos processuais são sempre divulgados, são sempre publicados na imprensa oficial. E após essa publicação, existe um prazo a ser cumprido, dependendo se esse despacho tem alguma obrigação de providência sua, por exemplo, e tal. Óbvio que o seu contratante, ele deverá lhe informar, até porque você vai ter prazo para cumprir, né? Então, forneceu a você imediatamente informação sobre a publicação relativa à entrega do laudo por parte do perito. Por quê? Porque após o perito entregar o laudo, o seu contratante vai precisar que você faça o seu parecer técnico, o seu estudo sobre esse laudo. Então, é importante que você saiba realmente quando tudo isso está acontecendo, tá ok? Então, aqui as obrigações do contratante. Se você considerar que vale a pena suprimir uma ou incluir outra, fique à vontade, é assim que deve ser, tá ok? No item 7, você vai determinar o prazo em que você vai apresentar o seu parecer técnico, até porque o seu contratante vai ter prazo para inserir esse parecer no processo judicial. Então, a conclusão do serviço se dará através de apresentação de parecer técnico e deverão ser entregues em uma via cada no prazo máximo de 14 dias. Essa data aqui você vai estabelecer junto com o seu contratante, tá? Contado a partir da data de confirmação do aceite da presente proposta. A esse prazo, o início da contagem desse prazo aqui também, você pode modificar de acordo com como foi essa contratação. Pode ser que você tenha sido contratado apenas para apresentar o seu parecer técnico. O cliente te liga, olha, eu preciso que você me apresente um parecer técnico, eu já tenho cópia de todo o processo e gostaria que você elaborasse um parecer e me entregasse para que eu possa juntar o processo. Muito bem, aí sim, esse prazo seria a partir da confirmação do aceite da proposta, porque o cliente ligou, ele quer um parecer técnico, o processo já saiu da fase da perícia, o perito já entregou o laudo pericial e agora você está sendo contratado para essa parte pós-laudo pericial, só para apresentar um parecer em relação ao laudo do perito. Então, aí sim, você apresenta a sua proposta, o cliente vai dar o seu aceite ou não, e por isso é importante, a partir da data de confirmação do aceite da presente proposta. Então, aqui também poderá ser que ocorra alguma modificação, dependendo da dinâmica da sua contratação, tá? Outra questão muito importante também, que nós trouxemos aqui no item 8, é a forma de pagamento. Você vai deliberar qual será a melhor maneira de você receber por esse trabalho. Se 50% no ato da assinatura da proposta e ao final do trabalho o restante dos 50%, também aqui eu trago apenas uma sugestão e você delibera qual será a melhor forma, tá ok? O item 9, encargos sociais. Os encargos sociais que incidirem ou vierem a incidir no cumprimento do presente contrato, bem como quaisquer outras exigências de natureza fiscal ou trabalhista, correrão por conta da contratada. Ou seja, é também interessante que você não fique com nenhum imposto a pagar, né? O INSS, o ISS, enfim. Cada contratante, às vezes, exige um tipo de comprovante, pode ser uma nota fiscal, alguma coisa, então você já deixa no item 9, você já deixa esclarecido quem arcará com esses encargos, né? Continuando, então, no item 10, você vai prever as condições para a rescisão do seu contrato, ok? Então, caso haja supressão total ou parcial do trabalho contratado, você fará jus ao valor respectivo dos honorários ainda devidos, tá? Não havendo obrigatoriedade de qualquer tipo de reembolso no caso
das parcelas já recebidas. Se por má fé esse cliente decide por diminuir o seu trabalho ou dispensá-lo na metade do caminho, você não tem que devolver nada e você ainda fará jus ao que resta a ser pago, ok? Além disso, fica consignado que eventuais alterações do trabalho somente serão efetuados até 30 dias após a entrega do trabalho, sem custo adicional. Pode acontecer após uma análise do laudo pericial, esse cliente solicite a você uma impugnação que lá no início não foi feita, ou que você prepare uns quesitos suplementares para ele. Enfim, pode acontecer essas situações, ainda outras também, né? Então, que isso aconteça dentro dos 30 dias, porque senão você vai ficar amarrado a esse cliente, sabe-se lá por quanto tempo. Então, é bom que estabeleça um prazo. Eu estou sugerindo 30 dias, mas você pode modificar esse prazo, né? Quanto à execução do presente contrato, no que se refere a títulos executivos, fica eleito o fórum desta capital com renúncia a qualquer outro fórum. O que significa isso? Esse contrato, uma vez formalizado e assinado, ele se torna um título executivo. Tá? Quando você contrata verbalmente, você ainda tem que provar que condições que vocês conversaram. Mas ele disse que era para que eu apenas elaborasse os quesitos e não até que viesse até o final para realizar esse trabalho. Enfim, tudo isso foi conversado, mas não foi pactuado através de um contrato. Então, uma vez que você tem uma proposta assinada, ela já se transforma no título executivo em que você pode utilizar em possível ação de execução ou ação de cobrança em face desse seu cliente, tá ok? E aí você pode eleger um fórum, um tribunal, para que julgue esse contrato, na verdade, essa demanda, possível demanda judicial, né? E pode ser o da capital do seu estado, ou pode ser o fórum da sua cidade. Aqui também você pode modificar a seu critério, tá ok? O resto é o de praxe, ok? Você vai assinar, o seu nome vai se identificar, sua qualificação, seu CPF, o CNPJ, né? O de acordo da assinatura do seu contratante, também com a sua identificação, 2 testemunhas. Pronto, cumprido isso, você já tem em mãos um título executivo em que você vai, caso dê algum problema, em qualquer dessas cláusulas que nós falamos aqui, você estará protegido e também, se você tiver dificuldade para receber, o caminho já está muito mais próximo para você executar essa proposta, esse contrato, que assim já é até um contrato, né? Então, pessoal, são essas as minhas dicas para você elaborar sua proposta de honorários. Qualquer dúvida, nos falamos no fórum do curso, tá ok? Tchau, bons estudos para você.